Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Saulo e eu acredito que a grande maioria de vocês tem o desprazer de me conhecer. Afinal, eu já estou há quase 6 anos trabalhando na escola Frei Carlos. Bom, galera, nesse sábado letivo, nós iremos abordar o seguinte tema: o aumento do sedentarismo entre jovens e a importância da prática regular de atividade física. Esse tema ele é bastante importante de ser debatido, uma vez que atualmente o famoso sedentarismo ele já é considerado o segundo maior fator de risco para a morte no mundo inteiro. Porém, antes de iniciarmos a discussão do tema, vamos tentar de forma bem rápida responder as seguintes perguntas: o que é sedentarismo? Como saber se sou sedentário? Qual a diferença de atividade física e exercício físico? Quais os benefícios da prática regular de atividade física? E, por fim, quanto tempo de atividade física preciso praticar para não ser uma pessoa sedentária? Sem mais enrolação, vamos então tentar responder cada uma dessas perguntas. De acordo com a OMS, o sedentarismo é definido pela ausência ou diminuição da prática de atividade física. E essa diminuição da prática de atividade física, pessoal, gera também uma diminuição do gasto calórico. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão gastando menos energia. E aí, a gente pode destacar dois fatores que vão contribuir para essa situação. O primeiro fator é os avanços tecnológicos, que cada vez mais vêm proporcionando um maior conforto e praticidade para a nossa vida. E o segundo fator é a correria do dia a dia, que fazem com que as pessoas elas tenham cada vez menos tempo para poder cuidar da saúde. Sendo assim, galera, a gente pode perceber que o sedentarismo ele está associado ao comportamento da vida moderna. E o comportamento da vida moderna ele vai estar totalmente influenciado por esses dois fatores. Os avanços tecnológicos, que trazem hoje em dia cada vez mais conforto e praticidade para as nossas vidas, e o segundo fator, que é a correria do dia a dia, que fazem com que nós tenhamos cada vez menos tempo para poder praticar alguma atividade física, para poder então cuidar da nossa saúde. Então, basicamente, o sedentarismo nada mais é do que a ausência ou diminuição da prática de atividade física. Moleza, moleza. A Organização Mundial da Saúde considera sedentários os indivíduos que não gastam pelo menos 2.200 quilocalorias em qualquer tipo de atividade física ao longo de uma semana. Sendo assim, galera, uma pessoa ela é considerada sedentária se ao longo da semana ela não conseguir gastar mais de 2.200 calorias. Então, se você gasta menos que isso, sinto muito em informar, mas você é uma pessoa sedentária. Mas, ô Saulo, como eu sei se eu gasto mais ou menos de 2.200 quilocalorias por semana? Calma, pessoal, calma. Ao final da aula, eu vou deixar para vocês um questionário online que calcula o seu gasto energético semanal. Beleza? Bora então para a próxima pergunta. Vocês podem estar se perguntando se existem diferenças entre atividade física e exercício físico. Não seria a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, pessoal. Para começar, é preciso entender que todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Mas, ô Saulo, eu não entendi foi a nada. Calma, galera. Vamos definir cada um dos termos de forma separada para não ficar dúvida alguma, beleza? Atividade física é qualquer movimento corporal que promove um gasto energético maior do que se estivesse em repouso.
são exemplos de atividades físicas. Limpar a casa, subir escadas, ir caminhando para a escola, cortar o gramado, capinar um lote e assim por diante. Essas e outras tarefas, pessoal, são consideradas atividades físicas porque promovem um gasto de energia maior do que no repouso. E quando eu falo em repouso, eu estou me referindo a ficar sentado, deitado ou dormindo, ou seja, ficar à toa sem fazer qualquer tipo de movimento. Dessa forma, a atividade física nada mais é do que qualquer movimento corporal que gere um gasto de energia. O exercício físico é uma atividade física planejada, estruturada e repetitiva, cujo objetivo é adquirir, manter ou melhorar um ou mais componentes da forma física, como por exemplo a força, velocidade, flexibilidade, resistência, potência, equilíbrio e assim por diante. Sendo assim, pessoal, o exercício físico ele vai ser uma atividade física que é praticada de maneira organizada, estruturada e de forma regular, ou seja, quase todos os dias. E o exercício físico ele tem o objetivo de ou adquirir, ou manter, ou melhorar uma ou mais qualidades físicas, que seja a força, a velocidade, a potência, a flexibilidade e assim por diante. Por exemplo, uma pessoa que pratica musculação, ela visa ou adquirir, ou manter, ou melhorar a sua força. Em contrapartida, uma pessoa que pratica uma corrida de rua, ela visa ou adquirir, ou manter, ou melhorar a sua resistência. São exemplos de exercício físico a musculação, a caminhada, a corrida, o crossfit, o cross trainer, o treinamento funcional, a dança e assim por diante. Para fechar, eu repito, reforço e reitero. O exercício físico é uma atividade física planejada, estruturada e repetitiva, onde o objetivo é adquirir, manter ou melhorar uma ou mais qualidades físicas. Não é novidade para ninguém que a prática regular de atividade física traz inúmeros benefícios aos praticantes. Afinal, galera, todos os anos são publicados incontáveis estudos que comprovam a eficácia da atividade física na melhora da qualidade de vida das pessoas. Pois bem, nós podemos dividir os benefícios da prática regular de atividade física em 3 segmentos. Fisiológicos, que se relaciona com a parte física do corpo. Composição corporal, que se relaciona ao tamanho e à proporção do nosso corpo. E psicossociais, que se relaciona com o nosso bem-estar psicológico e social. Eu vou então, aqui agora, enumerar os principais benefícios de cada um desses segmentos, começando pelo segmento fisiológico. Pois bem, nós teremos uma melhora das capacidades físicas, como a força, a resistência, flexibilidade, equilíbrio e coordenação, controle do peso corporal, redução do colesterol, controle da glicemia. Em relação à composição corporal, nós teremos uma diminuição do tamanho das células adiposas, ou seja, das células de gordura, aumento do peso corporal magro, ou seja, aumento dos nossos músculos, elevação do metabolismo, proteção contra a perda de tecido magro. E por fim, no segmento psicossociais, nós teremos um aumento da autoestima, redução da depressão, manutenção da autonomia, alívio do estresse, melhora da autoimagem e redução do isolamento social. Lembrando que esses são os principais benefícios. Obviamente, existem outros. Tranquilo? Até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população em todo o mundo fosse mais ativa. Por isso, em 2019, a Organização Mundial da Saúde
atualizou as suas diretrizes sobre atividade física e comportamento sedentário. As novas diretrizes, pessoal, recomendam pelo menos 150 a 300 minutos de atividade moderada vigorosa por semana para todos os adultos e uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes. Como podemos perceber, a OMS orienta que vocês, adolescentes, pratiquem em média 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa por dia. Mais uma vez eu repito, 60 minutos por dia. Esse é o tempo ideal preconizado pela OMS. Porém, caso realmente não dê para seguir essa recomendação à risca, vocês podem, pelo menos, se exercitarem em torno de 150 minutos por semana. Isso dá apenas 20 minutos de atividade física diária. Muito pouquinho, não pesa em nadinha para vocês. Então deixem a preguiça de lado e bora sair desse sedentarismo. Para fechar o nosso encontro com chave de ouro, eu vou trazer para vocês uma reportagem muito bem produzida, abordando a seguinte temática: sedentarismo. O que está acontecendo com os adolescentes? Bora então acompanhar com atenção. Vamos entender agora o comportamento dos adolescentes que estão associados ao sedentarismo, como reverter esse quadro e os benefícios da atividade física. Eu sou Michel Marcos e este é o Cooperio On. O estudo global, divulgado pela Organização Mundial da Saúde, apontou que 81% dos jovens escolarizados entre 11 e 17 anos em todo o mundo não cumpriram a recomendação de 1 hora diária de atividade física em 2016. A situação do sedentarismo é ainda mais preocupante entre as meninas, já que 85% delas são sedentárias, em comparação com 78% dos meninos. Atualmente, existe uma preocupação por especialistas em saúde em relação à inatividade como resultado das quarentenas em todo o mundo. O temor é que uma grande queda nos níveis de condicionamento físico possa ser seguida por um aumento de várias doenças. O que aconteceu foi um aumento enorme do ganho de peso da população. Crianças, adultos, idosos, de uma forma absurda. As pessoas ficaram mais reclusas, deixaram de fazer sua atividade física no início, houve um impacto muito grande, principalmente pela questão de muita mídia, muita incerteza, o que é que a gente podia e não podia fazer. Com isso a gente percebeu esse ganho de peso na população em geral. Associado a isso, a gente percebe também que principalmente as crianças, os adolescentes, estão usando mais alimentos errados, muito condimentos, muita fritura, muita coisa, bolacha recheada, muitas comidas, alimentos que não fazem bem. E associado a falta de atividade, deixar de fazer atividade física na escola, deixaram de brincar, jogar bola, isso veio trazer um problema sério para os pais. Consequentemente, veio influenciar também na questão emocional. Quanto mais as crianças ficam presas em casa, isso aumenta a ansiedade e faz com que a ingesta alimentar se torne maior. Então a gente tem que ver uma forma de flexibilizar um pouco os pais que estiverem na nossa região, por exemplo, que nós temos uma facilidade em vivermos numa cidade do interior, onde graças a Deus muitos de nós temos um avô, um tio que tem um pedacinho de terra, uma roça, uma fazendinha, e poder brincar, soltar essas crianças para se exercitarem mais. E os pais devem ter essa atenção para o controle do tipo de alimentação que está oferecendo em casa. Outro fator crucial associado à obesidade infantil e na adolescência, condição cada vez mais presente entre a população brasileira, é a má alimentação. Estamos consumindo muito produto industrializado com baixo valor nutricional. O que podemos fazer para mudar essa realidade? De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 4 milhões de crianças estão acima do peso no Brasil.
Dentre essas, existe um aumento significativo do peso em crianças de até 5 anos. E isso é justificado através de uma alimentação rica em açúcares e alimentos processados. Primeiramente, precisamos ter em mente que os hábitos alimentares e o paladar da criança é desenvolvido nos primeiros anos de vida. Por isso que a gente incentiva o aleitamento materno até os 6 meses. A partir dos 6 meses de vida, a gente orienta uma alimentação complementar, né? O aleitamento materno mais alimentação complementar, com a exclusão de alimentos processados e alimentos ricos em açúcares. Independente da idade, se a criança está na primeira fase, né, na primeira infância, ou na fase pré-escolar, ou na fase escolar, ou na adolescência, os pais e responsáveis precisam ter em mente que os principais responsáveis e os principais exemplos para as crianças são vocês. Então não adianta vocês quererem que seus filhos comam saudável se vocês não tiverem bons hábitos alimentares. Então, o exemplo vem de casa. Então, se você não está comendo bem, se você está percebendo que precisa melhorar, a hora é agora. Porque não adianta querer que seu filho coma uma banana se você come um biscoito recheado. Então, o exemplo parte de casa, parte de você, dos pais. Os problemas que o sedentarismo acarreta são mesmo graves. Ainda em relação aos dados da última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, falando especificamente do Brasil, a pesquisa mostrou que praticamente 9 em cada 10 meninas não se exercitavam como deveriam, ou seja, 89,4%, e os meninos seguiram a média global de 78%. A Organização Mundial da Saúde determina um mínimo de 1 hora diária de movimento para crianças e adolescentes. Os especialistas não falam só de praticar esportes, e sim de ações básicas como caminhar, jogar bola. Vamos conferir agora algumas dicas para movimentar esse corpício, mesmo em casa e nesse contexto de pandemia. Então, diante dessa situação, dessa pandemia, que faz com que a gente não pode estar próximo do colega, estar próximo dos amigos que a gente tem costume de fazer nossas atividades, seja ela uma caminhada, seja ela um baba, seja aquele jogo de final de semana ou de todos os dias de final da noite, fica complicado fazer uma atividade ou às vezes até a questão de você se sentir motivado para poder fazer isso, certo? Então, aí onde entra o que poderia ser o vilão da história, o celular, eu posso estar utilizando dele nesse momento através de aplicativos, que por sinal existem vários aplicativos, desde aplicativos que vão me ajudar com a alimentação até aplicativos que vão me ajudar com o próprio exercício físico. Ele vai montar rotinas de treino para mim, rotinas de sequências de exercício, onde eu posso estar ali fazendo, mesmo que eu não saiba, eu posso estar fazendo em casa porque ele vai estar me auxiliando, mostrando como fazer aquilo. Além do uso do aplicativo, existem atividades que eu preciso de simplesmente nada para fazê-las, apenas as atividades domésticas, certo? Ajudar em casa, até para aumentar o vínculo familiar, ou também brincadeiras que eu posso estar fazendo em casa, com um animalzinho de estimação que eu posso ter em casa, e atividades, o simples fato de arrumar o quarto bagunçado, quando acordar, botar as coisas no lugar, são coisas que fazem com que eu me movimente e me torne uma pessoa ativa. O que não dá é para ficar sentado sem fazer nenhum tipo de atividade. Eu mesmo, sabendo disso do sedentarismo, já estou tentando melhorar meu condicionamento. E você? Galera, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero de coração que esse conteúdo tenha contribuído para vocês de alguma maneira. Meu muitíssimo obrigado e eu espero vocês até um próximo encontro. Valeu!